Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a transformar aqueles vidrinhos de conserva que a gente costuma jogar fora nessa peça que fica linda. E atenção para esse acabamento, eu usei a fita adesiva e não borrou nada, gente. Eu vou ensinar um truque, é o pulo do gato na verdade, de como fazer essa pintura, ó, que fica um acabamento perfeito. Olha só, gente, quem que mostra assim de pertinho, olha o close, ó. Nada borrado. Se você quer aprender a fazer uma pintura dessa, assiste essa aula até o final. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo ao Manual do Artesanato. Meu nome é Lidiane, por aqui eu ensino a fazer várias técnicas, tem um montão de dicas. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações assim que eu postar aula nova. E se puder, curte, comenta, compartilha, desde já eu agradeço. E vamos deixar de conversa, bora lá aprender a fazer essa técnica, pintura com fita adesiva, tinta acrílica, sem borrar nada, ficar um acabamento perfeito. Bora lá! E na aula de hoje nós vamos usar fita crepe, pincel macio, rolinho de espuma, lixa, uma cola tudo. Se vocês quiserem saber o nome dessa cola, é só me chamar pelo direct lá no Instagram, que é @manual do artesanato oficial, que eu falo o nome, falo até o preço que eu paguei. Um vasinho de cerâmica pequenininho, uma bolinha de madeira, um fiozinho de sisal, isso aqui é opcional, tá, gente? O potinho de conserva, o ideal é que caiba a mãozinha dentro. Eu vou usar uma outra tampinha, que é só um detalhe, também opcional, essa tampinha é de vidro de azeitona. As tintas marrom escuro e creme, o primer à base de água e uma escovinha de dentes. Coloquei um papelzinho para proteger minha base de corte. E a primeira coisa que vocês vão fazer é retirar o rótulo do vidrinho. Quando é de papel, é só deixar de molho na água. Eu coloco um pouquinho de detergente. E espera algumas horinhas, vai lá e retira com a ajuda de uma buchinha. Quando é de vinil, é mais fácil. É só puxar e aí se ficar algum resíduo de cola, passa álcool ou removedor de esmalte, que ajuda bastante a retirar aqueles vestígios de cola. Eu vou usar a fita adesiva para delimitar as áreas que eu quero pintar e também como medida para as áreas que não vão ser pintadas, tá? Então, eu vou colocar a fita em todo o potinho e eu vou retirar somente no lugar que eu quero que fique pintadinho, certo? Vocês podem usar também alguma figura, se quiserem. Lá no Instagram tem um videozinho que eu fiz um coração. Eu desenhei no papel adesivo, né? Melhor aquele vinil adesivo. Aí é só recortar o formato que vocês quiserem, podem ser um círculo, um oval ou um coração. Recorta, cola, passa a borracha, que eu já vou mostrar a borrachinha, por que passar a borracha. E depois vem fazendo o mesmo procedimento, tá bom? Aqui eu vou usar a fita adesiva, mas vocês também podem usar o vinil. Como eu falei, a fita crepe, além de delimitar a área que não vai ser pintada, eu usei ela como medida. Essa aqui do meio eu vou retirar, porque ela era só uma medida, tá? De distância entre essas duas fitas. Então, eu vou retirar, vou aproveitar para colocar na parte de cima, que eu não vou pintar. Então, ficou assim, essa área eu vou pintar, não, sim e não. Mas como eu falei, é uma sugestão, mudem aí essa versão e depois posta lá no Instagram e marca Tia Lid, faz favor. Chegou a hora da borrachinha, é muito importante vocês passarem a borracha. Por quê? Além dela esticar essa fita, que ela não é totalmente lisa, né? A fita adesiva, ela é meio que enrugadinha. Ela ajuda a alisar essa fita, assim vai fixar melhor no vidro, impedindo que a tinta entre por baixo. Outra coisa também, quando a gente faz isso, solta uns farelinhos, né? Isso aqui também ajuda a vedar essa fita, vai grudando nessa parte aqui, ó, e cria uma barreira de proteção. Isso também evita com que a tinta entre por baixo da fita e borre tudo, tá? Então, uma simples borracha ajuda e muito. Passem em tudo, principalmente aqui, ó, nas bordinhas da fita. Depois passa um paninho para retirar o resíduo da borracha
E aí vou entrar com o primer. Aqui eu vou usar um pincel e um rolinho, mas vocês podem usar uma buchinha também, que dá certo, tá? Eu não costumo diluir o primer e eu passo de 1 a 2 camadas. Dependendo da cobertura da primeira, eu deixo uma só, mas se fica muito ralinho, eu passo a segunda. Em relação à secagem, o ideal é esperar o tempo que o fabricante sugere. Lá no vidrinho costuma ter o tempo de secagem, tá? Então, respeitem esse tempo. Se não tiver, passa o primer no dia e pinta no dia seguinte, tá? Para garantir a qualidade. Por que eu uso o rolinho? Primeiro, para retirar as marquinhas do pincel. Apesar de ser um pincel macio, a pincelada fica bem marcada e eu não gosto desse acabamento, então eu passo o rolinho. E também ele retira aquele excesso de produto, tá? Então o ideal é usar um pincel macio e um rolinho. Antes de pintar as tampinhas, o ideal é lixar até remover todo o brilho. Não precisa tirar toda a tinta, tá? É só deixar fosco e aí já pode passar o primer. Mas antes disso, eu vou furar a tampinha para passar o fio de sisal e no final eu vou passar o detalhe, tá? Essa bolinha aqui. Então, para isso, eu vou usar o prego. Cadê o prego? Tá aqui. E o martelinho. Vou usar a delicadeza de um mamute. Vou posicionar aqui, ó, e vou bater. Como o prego é fininho, eu vou fazendo vários furinhos um do lado do outro, tá? Pra ficar uma abertura que eu possa passar o fio. Dei uma leve exagerada, sorte que a bolinha vai tampar depois. Agora eu vou lixar. Aqui eu tenho 23 centímetros de fio de sisal. Vou unir as pontas e vou fazer alguns nozinhos para não passar pelo buraquinho. No caso, buracão que eu fiz aqui, né? Quem quiser pode parafusar essa bolinha também, que vai ficar legal. Parafusa, depois pinta o parafuso, não vai dar nem para ver. E essa parte ela vai ficar escondidinha, né? Porque nós vamos colar em cima da tampa maior. Uma outra opção, se vocês não quiserem deixar o fio de sisal aparecendo, a gente pode cortar, amarrar e esconder todo o excesso dentro dessa abertura, tá? Eu vou fazer essa opção para vocês verem. Então, eu vou deixar o fio maior, porque eu poderia diminuir o fiozinho aqui também, certo? Então, eu vou tirar a bolinha, vou colar as tampinhas e já vou passar o primer. Vou pintar o vidro e o vasinho de cerâmica usando a tinta creme, do mesmo jeito que eu passei o primer, usando o pincel macio e o rolinho. Para ficar uma cobertura bem uniforme, o ideal é passar de 2 a 3 demãos de tinta. É importante intercalar a secagem entre essas demãos. Eu vou usar o soprador para secar mais rápido, mas vocês podem esperar secar naturalmente ou deixar no sol, mas esperem secar. Não pode ir passando tinta em cima de tinta, senão vai manchar tudo, vai borrar, vai retirar a tinta de baixo, não vai dar certo. Intercalem com a secagem. Tampinha pintada, só tô esperando secar. O vidrinho já tá bem sequinho. O vasinho também já tá pintadinho, sequinho. E eles estão dentro dessa caixa para evitar fazer uma sujeira, porque agora eu vou fazer a chuva americana. E para isso eu vou usar uma escova de dentes e a tinta marrom escuro que eu pintei a tampinha. Então é só pegar a tinta desse jeito, tira um pouquinho do excesso. Eita, deixa eu colocar aqui dentro da caixa para não fazer sujeira. Segura o vidrinho e vai pintando, vai fazendo a chuva. A
quantidade vocês vão decidir, tá? Vou aproximar bem para vocês verem, ó, que ficou bem pintadinho. Agora eu vou retirar a fita. Não borra nada, fica um acabamento perfeito. Tudo isso graças à borracha, não pode esquecer de passar. Vejam só o resultado. Agora eu vou colar o vasinho de cerâmica desse jeito. Passei a bolinha por dentro do fio, vou passar um pouco de cola na base e depois eu vou fazer aquele acabamento que eu falei pra vocês. Vou cortar, amarrar, fazer alguns nozinhos e vou esconder essa pontinha toda na parte interna da bolinha. Cortei, agora é só amarrar. Usando o preguinho, eu vou empurrar o nozinho, deixar ele escondidinho. Vou fazer mais um nó. Gente, aproveitei o martelo, dei umas batidinhas e o nó ficou todo lá dentro, agora é só cortar a pontinha. Passei um pouquinho de cola, só para evitar que essas pontinhas fiquem saindo com o tempo. E vou manter uma fita crepe até a cola que eu passei na bolinha secar. Peça pronta, já até coloquei balinhas aqui dentro. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, curte, comenta, compartilha. Desde já eu agradeço. Um beijo e até o próximo vídeo.